Boa tarde, alunos. Estamos começando mais uma aula e na aula de hoje eu quero fazer uma pequena revisãozinha dos assuntos que foram abordados nas aulas passadas. Se vocês lembram, nas aulas passadas a gente estudou os níveis de organização do corpo humano e também a gente começou a estudar a célula e as diferenças que existem entre as células animais e as células vegetais. Vamos começar a nossa aula de hoje falando sobre os níveis de organização do corpo. Esse assunto ele já foi abordado na nossa primeira aula, dia 12/4, tá certo, meninos? Então, vocês já têm esse material. E também, se por acaso vocês quiserem já dar uma leiturazinha no livro, esse assunto ele é abordado a partir da página 14 do livro de vocês, tá certo? Mas quem não tem o livro, que ainda não tem acesso a esse material, tem a apostilazinha no grupo do WhatsApp que eu já passei para vocês. Conforme eu acredito que todos vocês já sabem, todos os seres humanos eles pertencem a uma única espécie. Então, aí vem a pergunta, né? Se nós pertencemos a todos à mesma espécie, por que a gente tem várias características diferentes, né? Porque se a gente olhar para os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos coleguinhas, a gente vai observar que cada um ele vai ter características físicas que são diferentes entre si. Então, vamos observar, nossos familiares, nossos amigos, eles podem ter o quê? O formato do rosto diferenciado, eles podem ter a cor dos olhos diferente do nosso, eles podem ter o cabelo diferente do nosso. Mas isso só quer dizer o quê? Que embora todos nós pertencemos à mesma espécie, a gente pode ter várias variações no nosso corpo que fazem com que a gente tenha características que fazem com que a gente se diferencie um do outro. Mas, em geral, todos nós somos formados por uma unidade básica que é chamada de célula. Por isso, embora a gente possa observar que cada pessoa ela é diferente entre si, que cada pessoa ela é singular, a gente sabe que nós todos somos formados por células. Em geral, as células elas não podem ser vistas ao olho nu. É necessário que a gente tenha o auxílio de um equipamento que é chamado de microscópio. E é através do microscópio que a gente consegue observar as células do nosso corpo, tá certo? Então, muitas vezes nas aulas de citologia, né, quando vocês estiverem lá na universidade, ou então no ensino médio, né, dependendo da escola, vocês vão ter acesso ao microscópio e vocês vão conseguir observar vários conjuntos de células. Essas células, quando se unem, elas formam um tecido. E um tecido ele vai dar origem a um órgão. Então, vamos começar lá de baixo. As células que são invisíveis a olho nu, elas se juntam e formam um tecido. Esse tecido ele vai dar origem ao quê? A um órgão, que no nosso organismo ele vai desempenhar alguma função específica. Um conjunto de órgãos que tem as mesmas características assim funcionais, eles têm a mesma função dentro do organismo, ele forma um sistema, e um conjunto de sistemas forma o nosso organismo. Então, vamos observar a figurinha aí do slide e entender melhor isso. Então, quer dizer, professora, que as células que são invisíveis a olho nu, elas se juntam e formam um tecido. E esse tecido ele vai dar origem a um órgão do nosso corpo. E esse órgão do nosso corpo ele vai se juntar com outros órgãos que tenham funções parecidas e vai formar o quê? Um sistema. E um conjunto de sistema ele forma o organismo. Aí eu vou dar um exemplinho para vocês, tá certo? Para vocês conseguirem entender melhor. Vocês sabem quais são os órgãos que fazem parte do nosso sistema digestivo, que são responsáveis por pegar o alimento e transformá-lo em nutrientes que serão absorvidos? Se vocês ainda não sabem, então a gente vai aprender agora, tá certo? Nosso sistema digestivo ele é formado por boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado e intestino grosso. Cada um desses órgãos ele vai desempenhar uma função diferente. Então, a boca ela vai ter a função de moer e triturar o alimento. O estômago ele é uma bolsa de armazenamento.
O intestino delgado, ele vai absorver o nutriente e o intestino grosso, ele vai colocar o que o corpo não precisa para fora. Então, ó, cada um ele tem uma função específica, mas eles trabalham em conjunto na parte de nutrição. Então, todos esses órgãos, eles formam um sistema corporal. Então, a gente tem um sistema digestivo, que é responsável, né, pela nossa nutrição. A gente tem um sistema circulatório, que é responsável pela circulação do sangue no nosso organismo, levando nutrientes para todo o organismo, porque o nosso sangue ele leva oxigênio e nutrientes para várias partes do corpo. A gente tem um sistema neurológico, tem o sistema tegumentar, que é a nossa pele. A gente tem um sistema endócrino, que são os hormônios que são lançados na corrente sanguínea. A gente tem vários sistemas corporais que trabalham em conjunto e formam o nosso organismo. Então, a célula, ela vira um tecido, que vira um órgão, que vai fazer parte de um sistema que vão ter o quê? Características específicas, vão trabalhar todos em conjunto, e um conjunto de sistemas vai formar o organismo. Aí vem a questão, todo ser humano ele é igual? Geneticamente, citologicamente, que é estruturalmente a célula, sim, somos todos iguais. Todos nós temos a mesma quantidade, é o mesmo tipo de célula, todos nós temos os mesmos órgãos, todos nós temos os mesmos sistemas que vão formar o organismo. O que a gente tem de diferente? As características físicas que podem ser observadas, mas todos nós pertencemos à mesma espécie e por isso a gente tem a mesma origem citológica, tá certo? Por isso podemos dizer que as células são estruturas microscópicas que fazem parte da organização do corpo dos seres vivos. Inicialmente, a gente começa a divisão das células falando que elas podem ser eucariontes ou procariontes, tá certo? Então, a gente sabe que as células elas têm várias divisões, né? Pode ser animal, pode ser vegetal, mas inicialmente a gente sempre divide primeiramente em eucarionte ou procarionte. A célula eucarionte, ela é mais complexa, né? A gente observa até na imagem que é uma célula mais complexa, ela tem várias organelas, ela tem núcleo, ela tem essa membrana celular. Já a célula procariótica, ela é uma célula considerada mais simples, então ela não tem organelas, ela não tem o núcleo ele é solto lá no próprio citoplasma, ela é considerada uma célula menor, então se a gente comparar uma célula procarionte de uma célula eucarionte, a gente vai observar que ela é menor, então ela é bem mais básica que uma célula eucarionte. Então, enquanto as células eucariontes elas têm um material genético dentro do núcleo, a célula procarionte ela tem um material genético solto no citoplasma. Eu estou falando isso porque na aula passada, né, vários alunos eles me perguntaram no privado, professora, na apostila está dizendo que as células animais e vegetais elas são eucariontes. O que isso significa? Então, as células eucariontes, elas têm membrana celular, citoplasma e núcleo, tá certo? Então, são as células mais complexas, maiores, e elas também têm um conjunto de organelas. Já as células procariontes, elas são consideradas menos complexas, o material genético ele é solto no citoplasma, ela não possui núcleo e é considerada uma célula menor e uma célula mais simples, tá certo? Mas as células que a gente viu nas aulas anteriores, que são as células de origem animal e vegetal, elas são consideradas células eucariontes, são células mais complexas que vão ter essa membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo. Dessa forma, podemos falar que as células animais e vegetais elas são eucariontes, ou seja, pertencem ao tipo celular mais complexo e que constituem a maior parte dos seres vivos. Então, elas têm membrana plasmática, citoplasma e núcleo. E apesar delas terem essa semelhança, as células animais e vegetais elas apresentam diferenças quanto à sua estrutura, formato e componentes celulares, que é o que a gente vai ver mais a seguir. Conforme a gente pode ver na imagem, embora a célula animal e a célula vegetal elas sejam eucariontes, ou seja, células mais complexas,
com mais estruturas, elas possuem diferenças. Então, embora elas sejam eucariontes, elas possuem diferenças entre si. Primeiramente, a gente vai observar aí o formato das células. Ó, a célula azul do slide, ela é a célula animal. E a célula verde do slide é a célula vegetal. A célula animal, ela tem um formato irregular. Já a célula vegetal, ela tem um formato mais fixo. Isso se deve também ao fato da célula vegetal, ela ter, além, né, da parede celular, ela tem uma parede externamente que é chamada de celulose. Então, essa parede externa, chamada celulose, faz com que ela tenha uma forma mais específica, tá certo? Então, a primeira diferença é o quê? A célula animal, ela tem um formato irregular, a célula vegetal, ela tem um formato mais regular. Ou seja, ela tem um formato mais fixo. Outra diferença que a gente pode observar na célula animal para a célula vegetal é que a célula animal ela pode ter cílios e flagelos, já a célula vegetal ela não tem. Esse cílio e flagelo, ele faz com que a célula animal ela consiga se locomover. Então, os cílios em geral, eles são em maior número e menor no tamanho, e já os flagelos, eles são em menores números, mas eles são mais largos, tá certo? Mas eles desempenham essa função que é ajudar na locomoção da célula de origem animal. Por isso, podemos dizer que a função desempenhada pelos cílios e os flagelos é basicamente locomotora, tá certo? Então, faz com que a célula animal ela consiga se locomover com mais facilidade, fazendo com que ela passe de forma mais rápida através dos fluidos corporais. Já a célula vegetal ela não possui essa característica. Nós podemos observar também que a célula vegetal ela tem um grande vacúolo lá no centro da célula, que ele é responsável por fazer com que a célula vegetal ela acumule lá no seu citoplasma a seiva. Então ela atua, né, esse vacúolo ele atua como se fosse uma câmara de armazenamento e também ajuda a fazer o controle da entrada e saída de água da célula vegetal. Já a célula animal, ela não possui esse vacúolo. Vamos estudar agora as características básicas de uma célula animal. Então, vale relembrar, a célula animal ela é o quê? Eucarionte, por isso ela não é considerada uma célula simples. Ela contém membrana plasmática, citoplasma e núcleo. O formato da célula animal ela é irregular, e ela pode conter cílios e flagelos que auxiliam na locomoção. Conforme vocês podem ver aí na imagem, a célula animal ela tem uma membrana celular. Essa membrana celular, né, que também pode ser chamada de membrana plasmática, ela garante a separação do meio externo com o meio interno da célula. Então, ela faz com que não tenha uma comunicação do meio intracelular, que é dentro da célula, com o meio extracelular, que é fora da célula. Então, é a membrana celular que ela fica responsável por essa parte do que pode entrar e o que não pode entrar dentro da célula, ela que faz esse controle. Dentro da célula, a gente pode encontrar o citoplasma, que ele tem uma consistência mais gelatinosa e ele é rico em água. E imerso no citoplasma, a gente vai ver várias estruturas, tá certo? Que são as organelas. Bem no meio da imagem, a gente pode ver o núcleo celular, que é onde tem todo o material genético da célula, que pode ser o DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, ou o RNA, que é chamado de ácido ribonucleico, tá certo? Então, o núcleo celular é onde tem todo o material genético da célula. Então, nesse momento, eu já mostrei para vocês a unidade principal da célula, que é o quê? Membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Agora, a gente vai falar das organelas que estão soltas no citoplasma, tá certo? Conforme a gente pode ver aí na imagem, existem os centríolos logo em cima, que ele é responsável pelo processo de divisão celular. Mais abaixo a gente tem um complexo golgiense, que é essa imagenzinha azul no centro da célula, que está relacionado com a modificação, distribuição e empacotamento de substâncias. Então, o complexo golgiense, ele modifica substâncias que muitas vezes são produzidas lá no
retículo endoplasmático. Então, o retículo endoplasmático, ele produz e libera algumas substâncias e o complexo Golgiense ele já faz a ação de modificar essas substâncias, tornando alguma coisa mais necessária para a célula. Os lisossomos, como a gente pode observar na imagem, né, tá aí um pouquinho mais acima, eles são responsáveis pelo processo de digestão intracelular. E juntamente com as mitocôndrias que fazem esse processo, né, de troca gasosa, e a mitocôndria também ela é responsável por dar substâncias que fazem com que a célula ela tenha uma fonte de energia. Então a mitocôndria ela tanto faz a troca gasosa como ela também faz a parte da manutenção da energia celular. Então, tanto os lisossomos como a mitocôndria, ela também é responsável pela nutrição celular, tá certo? No cantinho inferior da imagem, a gente também pode observar o retículo endoplasmático, que ele pode ser dois, tanto o rugoso como o liso, tá certo? O liso, ele tem uma estrutura diferenciada porque ele está relacionado com a síntese de lipídios e a desintoxicação, enquanto o rugoso está relacionado com a síntese, né, que é a produção de proteínas, tá certo? Então, o retículo endoplasmático rugoso, ele tem a função de síntese, que é a produção de proteínas, e o liso, ele está relacionado mais à parte de síntese de lipídios, que é gordura, tá certo?